Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui na Tua presença, nosso coração está aberto para Ti, nós queremos oferecer nosso coração, nosso espírito, nossa vida a Ti, para que o Senhor venha realmente falar conosco, para que o Senhor venha revelar para nós aquilo que está no Teu coração. Tua palavra pode nos revelar coisas tremendas quando o Teu Espírito age. Por outro lado, sem o Teu Espírito Santo, lemos, ouvimos, mas não conseguimos penetrar, não conseguimos ser tocados, não conseguimos conhecer o Senhor como o Senhor é. Por isso, entendemos, ó Deus, a nossa total dependência de Ti, sentimos a nossa necessidade da Tua atuação, Teu mover, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos conduza, Senhor, como aquele bom pastor que o Senhor prometeu, que o Senhor nos conduza, ó Deus, para que realmente possamos chegar ao ponto que o Senhor está querendo. Durante toda a história da humanidade, o Senhor tem ansiado, o Senhor tem lutado para nos conduzir a esse ponto, ó Deus, e a uma consumação final. E pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente tenha essa liberdade, que nós possamos dar essa liberdade a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos agora em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Estamos querendo entender o que Deus, qual a mensagem de Deus para o povo de Israel nessa época do cativeiro, depois que Deus nessa época, já tinha cumprido, pelo menos, essa parte que Ele tinha falado, de destruição, de juízo, né? Jerusalém já tinha caído, o povo já tinha ido para o cativeiro. Mesmo no cativeiro, né, Ezequiel continuou transmitindo uma palavra dura, né, uma palavra de juízo, até esse ponto da queda de Jerusalém. Mas a partir da queda de Jerusalém, Deus começou a dar para Ezequiel uma mensagem de restauração. E a gente já falou sobre essas colunas, são as mesmas colunas que Deus falou com Ezequiel na época do juízo, que para Deus realmente levar o seu povo ao arrependimento, para Deus tratar com o seu povo, Ele ia tratar com todos esses aspectos que faziam parte do edifício que Deus tinha feito. Deus tinha, durante séculos e séculos, Deus tinha feito uma construção, né? Deus tinha feito uma aliança, mas essa aliança não era só uma coisa vaga, espiritual, mas era uma aliança que envolvia esses outros aspectos, né? Da terra prometida, da liderança. A gente está colocando liderança aqui, mas a promessa específica para o povo de Israel é que tivesse uma liderança que era a descendente de Davi, e a cidade de Jerusalém, que representava o lugar onde Deus habitava e representava também a unidade. Então, a gente já temos falado bastante sobre essas 4 colunas. Então, durante o tempo que ele estava falando sobre juízo, as profecias de Ezequiel e de outros profetas também, elas falavam sobre, às vezes, vários aspectos, mas pelo menos um desses aspectos falava sobre como Deus ia julgar. No final das contas, o que estava em jogo era aliança. Mas essa aliança envolvia uma terra prometida, envolvia uma descendência de Davi, envolvia também uma cidade e um lugar específico para Deus habitar no meio deles. Então, mas claro que tudo era baseado na aliança. Sem aliança as outras coisas não funcionavam, e para restaurar a aliança, essas outras colunas também teriam que ser restauradas. Então aqui, nessa sequência que estamos fazendo aqui, do capítulo 34 de Ezequiel em diante, no capítulo 34 ele falou especificamente sobre a restauração de uma liderança, de Deus se tornar Ele mesmo pastor, já que os pastores humanos não estavam
cuidando das ovelhas como Deus queria, Deus mesmo ia buscar as suas ovelhas, Deus ia julgar, Deus ia tirar os maus líderes. E falamos bastante sobre essa questão da liderança, por que nós temos uma liderança ruim. E temos visto, assim, um dos aspectos que nós já vimos com Jeremias, que a gente está enfatizando bastante, é que as duas promessas mais claras, mais explícitas da nova aliança no Antigo Testamento, as duas promessas, tem muitas promessas, tem muitas profecias, né? Tem a profecia em Gênesis 3, que Deus fala assim, que uma descendência da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente. Tem Moisés, que fala que Deus vai levantar um profeta como ele, que as pessoas vão ouvir. Claro que tem muitas promessas de salvação, de um Messias, de redenção, né? As promessas de redenção. Então a Bíblia está cheia de promessas de redenção. Mas ao longo do Antigo Testamento, você tem as alianças que Deus foi fazendo com Abraão, com Moisés, com toda a nação de Israel. Você tem a aliança de Deus com Davi. Então você tem toda a história de Deus com Israel e as alianças que Deus foi fazendo com o povo de Israel. Mas nós estamos aqui, então, num momento de história que, se a gente fosse fazer aqueles... Já vimos aquele diagrama, né, que tem os altos e baixos, né? Quando Josué entrou na Terra Prometida, é um lugar alto, né, de cumprimento. Depois eles passaram por muitas épocas de apostasia, de juízes e etc. Aí quando chega Davi e Salomão, é um outro lugar muito alto, assim, de cumprimento, de Deus levando seu povo para uma realização das promessas, mas nunca chega lá, não é o alvo ainda. E aí depois tem o declínio, né? Parece que tem algo na nossa natureza humana que a gente não consegue manter. Meu pai costumava falar, ele cria muito sim que Deus vai restaurar a igreja, que a igreja vai ser gloriosa. Mas aí ele falava assim, quando a igreja estiver gloriosa, Jesus tem que vir rapidinho, porque ela não vai conseguir se manter, né? A hora que a igreja está chegando, assim, Deus tem que ficar assim, avaliando, como é que fala? Assim, avaliando né, assim, está chegando no ponto, a hora que está assim no ponto, assim, vai logo, pega a esposa, porque senão já vai perder. Então, todos os momentos de avivamento, todos os momentos assim, de restauração, você pode ver assim, na Bíblia ou na história, não mantém. Né? É pouco tempo, é muito pouco tempo. Às vezes na vida de uma pessoa, na sua vida, na minha, um momento assim de glória, um momento assim de vitória, parece que não mantém. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando assim, eu quero testemunhar, mas eu não sei se eu falo, porque se eu falo, né, parece que vai perder, né? Parece que vai perder, assim, né? Deus está fazendo isso, a pessoa tem medo de falar que Deus está fazendo algo bom, porque se falar, parece que tem esse medo, assim, de que só não falar você vai perder a vitória. Então tem esse aspecto assim, né, de que a gente fica muito pouco tempo, mas na verdade nós não chegamos ao ponto que Deus quer, porque o que Deus está querendo, essas colunas, a ideia naquele diagrama assim, que tem uma casa com 4 colunas fortes, é que essas colunas vão manter a casa, vão manter o edifício. Então não são coisas, na verdade assim, tudo isso já aconteceu na história do povo de Israel, mas era ainda algo incompleto, era algo que ainda não tinha uma perfeição. Então, esse período da história, evidentemente, nós estamos num vale profundo, nós estamos num ponto muito baixo da história. Aliás, o ponto mais baixo da história do Antigo Testamento, naquele diagrama que... Eu acho que eu dei para vocês essa folha, né, com esse diagrama. O ponto mais baixo a gente tem assim, naquele diagrama não o cativeiro de Babilônia, mas o outro que vem depois do tempo de Jesus, destruição de Jerusalém no ano 70 e a diáspora por quase 2000 anos. Esse seria o ponto mais baixo, porque
o cativeiro de Babilônia só durou 70 anos. Né? Estou falando só porque, em comparação com esse período que terminou, terminou assim, em partes, né? Porque a restauração, essa restauração que ela vem para algo permanente, tá certo, quando chegar no ponto, que eu não sei exatamente qual mas quando chegar no ponto que Deus quer, Jesus vai voltar. E não é só porque ele tem medo que não vai manter. É porque a Bíblia fala que Jesus tem desejo, ele quer casar. Então, quando a esposa estiver pronta, ele quer vir logo porque ele quer casar. Mas a volta de Jesus ainda vai continuar um processo junto com a igreja, e o que ele vai construir no milênio é algo permanente, é algo eterno. Então, e é baseado nessas 4 colunas. Ok? Então, voltando, as promessas mais claras em todo o Antigo Testamento, as promessas mais explícitas, mais claras, não do Messias em si, mas da nova aliança. O que é a nova aliança? Não é uma aliança que desfaz as anteriores. A nova aliança é algo que vai corrigir as falhas humanas que não permitem que a gente entre realmente no propósito de Deus. Então, nós vimos isso em Jeremias 31. Uma das passagens são duas. Uma é Jeremias 31 e outra é o texto que nós vamos estudar hoje, que é Ezequiel 36. Então, Jeremias 31, Ezequiel 36. Ezequiel não fala a expressão nova aliança. Não fala, mas é uma promessa da nova aliança. Agora, Jeremias, ele fala: eis que naqueles dias vou fazer uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz no tempo que tirei vocês do Egito, mas assim, não era assim, não, estou descartando tudo. Não, eu vou pegar essa aliança, que é a minha aliança, que é o meu desejo, que tem tudo que eu quero fazer com vocês, mas eu vou colocar essa aliança no interior. Então, a diferença da velha aliança para a nova aliança é que a nova aliança vai alcançar o nosso interior, que é o que falta, né? Que é o que nós estamos, que não permitiu que acontecesse. Então, nós vamos ler agora, pelo menos começar a leitura, e talvez a gente não leia todo o capítulo, mas Ezequiel 36 é um capítulo maravilhoso. Então, é a segunda profecia que nós temos no Antigo Testamento, dessa promessa da nova aliança. Então, uma das coisas que nós estamos só confirmando que a gente já viu em Jeremias, uma das coisas que nós estamos vendo é que essa nova aliança não é uma nova aliança no sentido, sim, de que tudo que eu fiz no passado não deu certo, vou descartar, vou começar do zero de novo. Não. Tudo que Deus fez, ele constrói em cima, né? Ele não descarta. Tudo que ele fez, e o projeto original ele não jogou fora. Projeto original, inclusive esse capítulo vai nos mostrar que ele volta para o Éden. Então, o que Deus queria fazer no Jardim do Éden, o que ele queria fazer com Abraão, o que ele queria fazer com Davi, todas as coisas que Deus tinha propósito de fazer, ele continua com o mesmo propósito. Então vamos lá, Ezequiel 36, versículo 1. Filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram, devoraram em redor, para que tornasseis herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros e pela infâmia do povo. Portanto, ouvi ao monte do Senhor, ao monte de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ravinas, aos vales, aos lugares desolados e solitários,
as cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo, eu já falei muitas vezes que quase sempre quando fala zelo, na nossa tradução, eu ainda não, acho que eu já pesquisei um pouco, não sei se tem, deve ter alguma tradução em português que traduz como ciúme, mas a palavra certa é ciúme. Certamente no fogo do meu ciúme, falei contra o resto das nações, contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração, com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Bom, ele continua falando assim, é uma coisa interessante, porque ele está dirigindo a profecia para os montes, e depois ele fala vales e toda a região. Ele está profetizando para a terra. Então, guarde esse lugar, porque nós vamos ficar mais nesse capítulo mesmo, mas só para a gente comparar, volte para Ezequiel 6, lá naquele início, quando Ezequiel estava profetizando sobre juízo e condenação, no início da profecia dele, ele também faz uma profecia contra os montes. E é bem interessante porque essa profecia de Ezequiel 36 é uma profecia também para os montes. Mas eu não vou ler também todo o trecho aqui, mas tem um texto aqui que é muito forte, né? E também para vocês verem assim como Deus ele age em disciplina. Às vezes quando Deus disciplina, né, tem um livro que eu sempre falo, né, que foi praticamente o marco do início da nosso Ministério de Literatura, que é a Patrola de Deus. É um livro que fala assim de maneira muito forte, muito impactante. Bob Mumford fala sobre como Deus vem. Às vezes a gente pensa que é o diabo, às vezes a gente pensa que é uma coisa que vem de algum inimigo, né? Mas que ele até faz acho que era uma tipo assim, uma alegoria assim. Não era que ele viu isso literalmente, mas ele descreve como se ele estivesse vendo a patrola, que é um grande trator de demolição. Então ele vê assim o trator vindo para ele. Imagina assim, né? Dá aquelas imagens assim de quando o governo manda demolir umas casas que são feitas de invasão, né? Assim, então vem aquele imagina assim, a gente já viu algumas cenas assim de famílias que estão com tudo que eles têm naqueles barracos e aí vem os tratores para demolir. Então é uma das piores coisas que você pode imaginar. E aí Babão fala assim que ele viu o trator de Deus vindo em direção a ele. E era um trator de demolição, ia arrasar tudo, para destruir, para acabar. Não é uma coisa assim, né? Vamos tirar uma parte, vamos derrubar uma parede, vamos tirar uma... Não, é para demolir mesmo. E aí ele fala assim que ele começou a repreender. Sai de mim, Satanás, vai embora, né? Começa a repreender Satanás. Daí ele olhou para o trator de novo e falou assim, quem que estava dirigindo o trator? É o Espírito Santo. E ele repreendendo Satanás, né? Mas é uma... Como é que você explica isso? Um trator vindo, ele não está falando assim de uma pessoa que é ímpia, que não quer Deus, não, é uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que está buscando a Deus. Até na história dele, ele fala assim que ele estava querendo assim, Deus, o que o Senhor está fazendo na terra? O que o Senhor quer fazer? Eu quero estar no seu mover. E aí vem, em resposta à oração dele, vem um trator para destruir tudo. Então ele só pode pensar que é o diabo, né? E aí ele descobre que é Deus. E então assim, a pergunta é, mas como que Deus pode ser tão severo, tão duro para vir? Então o que me fez lembrar dessa cena é essa ideia assim de como que Deus poderia enviar os profetas e falar assim, esse capítulo 6 de Ezequiel capítulo 7 continua. Deus está falando sobre uma destruição. No fim ele até falar, alguns de vocês vão escapar. Mas a ideia
do tratamento de Deus é essa patrola. E não é para uma pessoa, é para uma nação. E não é para uma nação qualquer, é para uma nação que está em aliança com Deus. É uma nação que tem história com Deus. Assim, tudo que Deus vem fazendo, nós estamos aqui no ano, vamos dizer assim, mais ou menos 600 antes de Cristo. Tudo que Deus vem fazendo desde 1500 anos, mais ou menos antes, com Abraão, vai por água abaixo, não vai sobrar nada. Então, essa ideia é que Deus, quando Ele vai tratar com o mal, e aí a outra metáfora, assim, a outra ideia que a gente pode usar é de uma doença, né? Quando uma pessoa está com uma doença muito séria, como câncer, os tratamentos são muito agressivos. Então, tem cirurgia, tem radioterapia, tem quimioterapia, tem coisas assim que são muito, muito agressivas e que, às vezes, a pessoa não resiste. Às vezes, assim, o tratamento é tão sério, tão severo, que às vezes a própria pessoa não consegue sobreviver. Mas a ideia é que Deus, Ele sabe como tratar, Ele é um cirurgião, Ele é um pai, Ele sabe como tratar, e Ele age. A disciplina dele é uma disciplina de amor. E é uma disciplina de amor, tanto no sentido assim, das pessoas, porque Ele está fazendo isso para restaurar as pessoas. Um tratamento de uma doença é para restaurar. A patrola, ela vem para destruir. A ideia, por que a patrola vai destruir tudo? Porque a construção que foi feita, ela está tão danificada. É um pouco, quando a gente pensa na nossa vida, nações ou igrejas que foram construídas totalmente fora, assim, barracos de invasão, elas são feitas totalmente fora de qualquer norma de segurança, de qualquer, né? Nós estamos procurando ajudar uma comunidade que tem em Campinas, que é um pessoal que está num terreno, é uma invasão, e poucos dias atrás houve um incêndio que queimou muitos barracos lá. E aí o pessoal está tentando se recompor, e o que eles podem fazer? Fazer um novo barraco. Só que aí a Defesa Civil está lá e não está deixando construir de qualquer jeito. E está certo por um lado, por outro a gente fica assim pensando, mas como é que eles vão fazer? Eles não têm condições de fazer uma construção certa. Mas é só para vocês visualizarem. Assim, por que a patrola derruba? Porque o que está construído está tão prejudicado, está tão fora do padrão, está tão errado que não tem reforma. Não existe reforma, não existe como dar uma consertada na parede, como mudar as telhas. Você tem que começar desde lá embaixo. Então a patrola é uma misericórdia de Deus, porque enquanto fica em pé a construção errada, enquanto você continua tentando, né? Jesus falou assim, não adianta remendar, não é isso? Não adianta colocar um remendo em tecido velho, né? E qualquer pessoa que já fez isso na prática sabe, assim, que se um tecido está podre, imagina assim, você pegar um rasgo, o tecido inteiro está podre, agora tem um rasgo, aí você pega um pano novo e coloca e costura, mas o que acontece? A costura que está, né, costurando o resto do pano, o resto é tudo podre. Então ele vai continuar rompendo. Então essa é sempre a ideia. Assim, Deus procura consertar de vez. Ele quer consertar, Ele quer fazer uma coisa permanente. Ele quer resolver. E nós não temos paciência para isso. Nós não temos visão para isso. Nós clamamos, Deus, coitadinho do pessoal que não consegue fazer uma casa nova, mas Deus tem condições de fazer uma casa nova para eles. Então, essa ideia assim, de que Deus quer fazer algo novo, Ele quer fazer algo permanente. Então, mas eu queria voltar aqui então no capítulo 6 de Ezequiel para mostrar como claro que quando Deus profetiza contra os montes, quando Deus profetiza a favor dos montes, a terra, tem uma ligação muito profunda com o povo,
Mas a terra é importante, mas claro que ele está falando sobre as pessoas que habitam lá. E aqui fica muito claro. Ezequiel 6:1. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, dirige o teu rosto contra os montes de Israel. Profetiza contra eles, dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros. Tá? É a mesma linguagem que ele usa lá no 36, que a gente começou a ver na restauração. Então, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales, eu trarei a espada sobre vós. Está vendo essa ideia assim? Quem que está dirigindo a patrola? Né? Porque a gente sempre pensa, quando vem o mal, quem que está fazendo o mal? O inimigo. Né? Ou às vezes a gente coloca como pessoas humanas, né? Meu empregador, meu vizinho, o político que está no governo, o pastor que está na igreja, o país que está nos atacando, sei lá, a gente sempre coloca a origem do mal numa pessoa humana, né? Ou então o diabo, né? E aí a ideia que é assim, não, Deus usa, né? Deus usou Nabucodonosor, que era um homem do mal. Deus usa pessoas do mal. Ele usa pessoas do mal. Mas a questão, para quem conhece os caminhos de Deus, é quem está por trás, quem permitiu, né? Jó, quem que foi a origem do mal? Foi Satanás que foi lá acusar. Mas quem permitiu? Né? Deus permitiu. Então, nossa posição é muito difícil. Isso para a gente entender na teoria é fácil, mas para você sentir isso na prática é muito difícil. Eu lembro que logo depois que eu vi, era um conjuntinho de fitas cassetes, logo depois que eu ouvi essas fitas da Patrola de Deus a primeira vez, e eu fiquei assim encantado, assim, né? Uma palavra maravilhosa. Eu era bem jovem. E eu achei assim maravilhoso, e o duro de ouvir essas palavras, assim, que parece que Deus manda essas mensagens numa hora boa para a gente, né? Ou seja, assim, numa hora que logo a patrola vem, né? Então, assim, né? Eu estava ouvindo as mensagens, achando muito legal, assim, e logo depois, eu estava numa fase boa, assim, jovem, ministério, começando a agir num chamado de Deus para minha vida, assim. E aí Deus entrou, assim, né? Eu entendo que foi Deus, né? Com a patrola de Deus. Então, assim, ele mandou a mensagem numa hora que eu precisava ouvir, né? Às vezes demoram 1 ano, demoram uns meses, 2 anos, mas depois vem. Mas é muito mais difícil você viver isso na prática. É muito mais difícil você falar assim, eu entendo que é de Deus, eu vou aceitar, né? Na patrola ele fala assim, que é para a gente abraçar a patrola, imagina, né? É para a gente aceitar os tratamentos de Deus, é para a gente cooperar com Ele, que quanto mais você coopera com Ele, mais rápido vai, né? Então, é muito mais difícil você sentir isso na sua vida prática. Então, Deus está falando assim, vocês precisam entender que o rei de Babilônia vem, mas é eu que estou mandando. Eu que estou mandando. Eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares, quebrados os vossos altares de incenso. Eu queria mostrar aqui. Porque ele fala assim que o povo, eles que contaminaram a terra, o povo na sua desobediência, na sua idolatria, ele fala assim, no versículo 6, mortos cairão, deixarei um resto. Versículo 9, então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em exílio. Quanto me quebrantei. Esse versículo aqui que eu achei muito, eu sempre acho muito forte. Porque quando você imagina Deus como um juiz,
E tipo assim, eu dei uma ordem, vocês estão quebrando minhas ordens, então eu vou castigar vocês. É uma coisa assim meio impessoal. Então assim, você não vê Deus como um Deus que sofre. Mas quando você vê Deus como marido, quando você vê Deus como pai, o afastamento das pessoas, a forma como as pessoas quebram a aliança, não é só como um juiz, eu dei uma ordem, eu falei para você não transgredir e você transgrediu, então você vai sofrer a consequência. Não é uma coisa fria assim. É uma coisa de um marido que foi traído, é um pai que foi abandonado, que foi rejeitado pelos próprios filhos. É uma dor profunda, e essa palavra quanto me quebrantei, eu não sei se tem uma outra tradução, eu não comparei outras versões, mas assim, a ideia aqui é que o coração de Deus ficou partido por causa da iniquidade. Então, a ideia é que nós precisamos sempre ter que o juízo de Deus é forte por causa da nossa maldade, é forte porque é um mal muito profundo, é uma doença que vai acabar matando por completo, é um câncer, é algo assim que não dá para falar assim, Deus, seja misericordioso, tolere mais um pouquinho, deixe passar, né? Nós como seres humanos, como pais e mães, por exemplo, ou mesmo na justiça do mundo, nós somos muito tolerantes. E olha, eu não sou a favor de dureza pela dureza, mas assim, tem muitas situações que a gente vê, né? Assim, estou lembrando desse caso aí que teve nos Estados Unidos, que até o ministro do governo lá renunciou porque ele foi muito tolerante com um cara bilionário que molestou centenas de moços, assim. Então o cara foi conivente, né? Ele fez um acordo com o cara, assim, deixou ele ficar pouco tempo preso. Então, assim, a nossa tendência, isso é só um exemplo que me vem à mente agora, mas com nossos filhos, às vezes a gente corrige, mas não corrige muito direito, e a gente tolera, a gente vai passando. O que eu quero dizer, assim, que existe uma tolerância que não é amor. Existe uma tolerância que é deixar o câncer lá aumentando. Então, quando tem um câncer, quando tem uma ferida, não é colocar um remédio, assim, um curativo por cima, sem resolver a infecção que está por baixo. Então, o que Deus está falando assim, vocês transgrediram, vocês poluíram minha terra. Então, tem todo esse capítulo, mas eu queria mostrar essa coisa assim, quanto meu coração ficou partido por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Isso é um tema que aparece várias vezes em Ezequiel, inclusive no capítulo que nós estamos estudando, 36, que ele fala assim, vocês vão ter nojo de vocês mesmos. E isso é essencial. Deus não pode tratar o pecado sem ir na raiz. Deus não pode tratar o pecado sem que a gente reconheça, sem que a gente identifique a nossa maldade como uma coisa nojenta, como uma coisa terrível. Enquanto a gente tem assim, eu tenho esse pecado, mas não briga muito comigo, eu vou guardando, é um tipo assim de um bichinho de estimação, eu vou guardando, né? Não acabe com ele de uma vez, deixa ele, eu não vou, eu sei que Deus não gosta, então deixa meio guardado aqui, só que assim, se não acabar, ele vai voltar a atuar, ele vai destruir. Ele vai destruir. Deus não está agindo em juízo contra o povo de Israel simplesmente porque ele tem ira e ele precisa gastar a ira dele. Às vezes, assim, tem até passagens que a gente pode ler e interpretar dessa forma. Mas Deus não é um Deus que tem ira que precisa gastar a ira dele. Ele tem ira contra o pecado porque ele sabe o mal que isso vai fazer
contra nós e ele precisa tratar com isso até o fim, porque o propósito dele é uma terra restaurada, é um projeto restaurado, é ele ter algo que não vai entrar mais esse pecado. Então ele tem que realmente exterminar todo o mal, tá? Então vamos voltar para Ezequiel 36. Então, no início das profecias, Ezequiel, Deus deu uma palavra para ele contra os montes, né? E era assim, não sei se vocês lembram, tem umas passagens no início da Bíblia, né? Quando Moisés está falando com o povo, assim, vocês vão entrar na terra prometida, vocês estão entrando lá, eu estou dando essa terra de Canaã para vocês, porque as nações que estão lá chegaram no limite, eles foram além do limite, o cálice encheu e transbordou. A maldade que está lá, né, o tipo de coisa que eles fazem contra os próprios filhos, oferecendo os filhos a deuses no fogo, todas as maldades e injustiças que eles estão fazendo, é uma coisa repugnante, é uma coisa terrível. Então, eu estou dando essa terra para vocês, estou expulsando essas outras nações, porque essas outras nações fizeram muita maldade. Aí ele fala, mas se vocês fizerem igual, a terra vai vomitar vocês. Então, eu estou lembrando dessa passagem porque ele está falando para a terra como se a terra tivesse uma personalidade, né? Assim, então, primeiro ele falou assim, olha, profetiza contra os montes, porque vocês vão consumir, vocês vão engolir os habitantes, vocês vão fazer todo mundo morrer, então a terra fica deserta, a terra quando a gente vê assim, todas essas catástrofes, terremotos, e secas e coisas assim, é como se a terra estivesse contra a gente. Então, é muito interessante a gente ver que, como foi no início, né, do pecado, né? A terra é maldita por causa do pecado do homem. Quando o pecado é resolvido, quando o pecado é purificado, então a terra volta a ser o que Deus queria no início. Eu vou falar sobre isso depois, mas hoje a terra de Israel, alguns que já foram lá, já viram isso, ou se vocês já viram documentários, enfim, a terra de Israel, que é a terra que Deus prometeu para eles, né, que era uma terra que manava leite e mel, né? Então era uma terra maravilhosa, inclusive muito melhor do que o Egito. O Egito era uma terra que tinha lavoura por causa do rio Nilo. Então o rio Nilo permitia, né, a lavoura, mas Deus falou com o povo de Israel, a terra que vocês vão habitar é muito melhor do que o Egito, não é como o Egito, porque lá eles tinham um sistema de irrigação que era feito com pedalando, assim, um tipo de uma bomba, né? E a terra prometida é uma terra abençoada por Deus. Deus manda chuvas no seu tempo. Se você conhece alguma coisa sobre Israel hoje, você sabe que Israel não é essa terra que emana leite e mel, não. O povo de lá, com muito empenho, com muito trabalho, com muita tecnologia, tem feito o deserto florescer. Mas se você for olhar as áreas lá, tem muitas áreas, inclusive perto de Jerusalém, tem uma parte assim, que de um lado tem vegetação da estrada, do outro lado, porque assim, tem deserto que tem pouquíssima coisa, né? Pouquíssima vegetação. Mas tem uns desertos lá, inclusive, né, perto de Jerusalém, que não tem nada. Você pode olhar até onde vai sua vista, não tem um verde, não tem nada. É uma terra deserta. Então, por que eu estou falando isso? Porque a terra não foi restaurada. A terra de Israel não foi restaurada. A terra, Deus pretende restaurar toda a criação. Não foi a intenção dele que a terra nos devorasse. Então isso é só para a gente entender o lado mais físico, né, dessa devoração. Ok.
Então, na semana, só para lembrar, porque esse aqui é uma sequência, eu não vou repetir, a aula passada a gente viu, porque voltando para capítulo 36, no versículo 5, Deus fala: certamente no fogo do meu zelo, do meu ciúme, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Lembra por que Deus tinha uma bronca especial com Edom? Porque Edom era, os descendentes de Esaú, eles eram parentes, de sangue do povo judeu, e eles tinham se levantado, eles fizeram festa, e não dá para a gente ler essas coisas sem pensar em cenas atuais, quando um homem-bomba, quando um terrorista mata alguém lá na terra de Israel, nos lugares onde tem os inimigos deles, na faixa de Gaza e outros lugares mais, eles fazem festa, eles dançam. Então, como falei na semana passada, nós não devemos ter nenhum ódio contra iranianos, contra palestinos, contra norte-coreanos, seja quem for, assim, que a gente considera como uma nação que é governada por potências que estão servindo os propósitos do inimigo. Mas assim, essa questão de ser inimigo, se colocar... e eu fiz uma aplicação que isso pode acontecer numa divisão da igreja. A gente pode assim ter essa mesma atitude, sabe, assim, de celebrar porque um concorrente nosso está indo mal, porque uma igreja se fechou, porque alguém que a gente acha que não é um servo de Deus, assim, às vezes a gente vê essas coisas na televisão, pessoas que a gente não admira, existem, claro, assim, que estão em evidência. Então, você pode identificar pessoas que aparecem muito na televisão, como líderes religiosos, líderes de movimentos, e que não representam Deus, que falam muitas coisas, que demonstram muitas coisas que não são Deus. Mas quando você se alegra na queda desses homens ou desses movimentos, ainda assim, isso faz parte da prerrogativa de Deus. O povo de Israel é povo de Deus, ele tem a prerrogativa de julgar. Então ele julga. Então, por um lado, a gente não pode falar assim, não, Deus não quis fazer, Deus não está fazendo nada contra você. Não, se você tem a oportunidade de acompanhar um pastor, um líder, seja qual for a pessoa que está no tratamento de Deus, que Deus está disciplinando por algum motivo, você não deve falar assim, não, Deus não está julgando, Deus não tem nada contra você. Mas, por outro lado, você celebrar, você ter alegria na derrota do outro, Deus tem muita ira sobre isso. Então, ele fala assim, olha, contra todo Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração. Vocês entenderam esse versículo? Eles estavam se alegrando, Edom e outras nações, estavam se alegrando com a derrota de Israel. Agora, quem fez Israel ser derrotado? Deus. Não é uma coisa assim até difícil a gente entender? Deus permite que o seu povo seja derrotado, Deus permite que o seu povo seja pisado, Deus permite que seu povo passe vergonha, mas depois ele fala assim, e por que vocês fizeram meu povo passar vergonha? Depois Deus fica bravo com as nações que fizeram. Por isso que eu falo assim, olha, a gente precisa tomar muito cuidado em coisas pequenas e em coisas grandes. Mesmo que seja, isso vai em tudo, na política, quando que um lado que estava fazendo muita coisa errada começa a colher algumas coisas que podem ser um juízo de Deus. Nós nem sabemos, assim, porque tem muitas coisas que, quando tem algo na vida de uma pessoa, eu não estou falando, por favor, sabe aquela coisa assim, alguém está em uma enfermidade ou mal financeiro e alguém fala assim, você
Você já se arrependeu? Deve ter algum pecado na sua vida. Às vezes não tem nada disso. José foi passou por muita coisa, né, nas provações dele, e outras pessoas mais assim, sem nada. Davi ficou correndo de um lado para outro, anos e anos sendo perseguido por Saul, e não era nenhum pecado de Davi. Então nós temos exemplos muito fortes de pessoas. Então, primeira coisa, assim, quando você chega por uma pessoa, você não tem fé, você está em pecado, qualquer coisa assim, é terrível. Agora, se tem alguém que você conhece, um movimento, se tem uma situação, como eu falei, isso pode ir desde coisas de partidos políticos, de pessoas em evidência. Quando você vê alguém que está sendo julgado por Deus, mas quem que Deus usa para trazer juízo sobre pessoas, sobre nações, sobre igrejas? Quem que Deus usa? Ele não vai chamar uma pessoa santificada, uma pessoa de Deus, para trazer juízo para outra pessoa. Muito difícil, só se for assim, uma palavra profética. Normalmente Deus usa pessoas injustas para julgar. Então, a pessoa que está sendo julgada pode estar sofrendo uma disciplina de Deus, mas a pessoa que trouxe o juízo, muitas vezes está fazendo com motivação errada, com bases erradas, totalmente errado também. E Deus fala assim, vai chegar a sua vez. Não fique celebrando, não fica achando que tá ótimo porque agora eu estou por cima, né? O capítulo 35, que nós vimos semana passada, e aqui ele continua, vocês precisam tomar cuidado, porque Deus tem uma terra, Deus tem um instrumento. As pessoas, né, olha para a igreja no Brasil, olha quantas pessoas que não têm testemunho, quantas pessoas estão envergonhando o nome de Deus, quantas igrejas, quantas coisas erradas, de todos os lados. Não estou falando sobre um tipo de movimento, dentro de todos as correntes, as igrejas mais históricas, as igrejas novas, tem muita coisa errada, mas o juízo de Deus é para consertar, é a patrola de Deus que vem para reconstruir a nossa vida. Nós nunca devemos ter alegria porque alguém que estava em pecado, alguém que estava dando mau testemunho, agora está sendo castigado. Isso não traz alegria para nós. Isso deve trazer tristeza, deve trazer oração, que Deus abençoe, que Deus ajude aquela pessoa a se recuperar, a ser restaurada, e que nós tenhamos uma atitude de oração e de quebrantamento, porque nós não somos melhores. Nós não somos melhores, né? Teve vários casos aí de televangelistas nos Estados Unidos, né? Um que estava já na prisão e o outro estava achando assim bom, até fez comentários, daí a pouco apareceram os podres dele também. Então, assim, qual que é a nossa atitude? Nós devemos orar, nós devemos estar juntos com Deus com esse desejo de ver uma restauração. Então, Então ele fala, por causa da alegria, no versículo 5, com o menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Versículo 6, portanto profetiza sobre a terra de Israel, diz aos montes, aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor, falei no meu zelo, ou ciúme, no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Então, Deus é muito duro na disciplina, mas ele logo depois, para nós não é logo, né? Para Deus, assim, logo ele vem para trazer restauração. Esse logo de Deus às vezes demora para caramba, né? Mas o coração de Deus, na verdade, ele não demora porque ele não liga para o sofrimento. Ele demora porque ele espera o necessário para que haja conserto. Mas o desejo dele, assim, o coração dele vocês levaram a disciplina. Se vocês tiverem o coração de odiar o que vocês fizeram, se vocês tiverem essa atitude de arrependimento, então eu vou começar a zelar por vocês.
Então ele fala no versículo 8: Mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. É o Deus falando que vem logo, né? E esse aqui ainda era, sei lá, o ano, vamos dizer assim, 30, não temos a data exata do cativeiro, assim, mas de 70 anos de cativeiro, no máximo estava na metade, né? 30, 35, né? Mas ele falou assim, já está prestes a vir. Por que Deus fala isso? Porque é esperança. Nós precisamos entender que a disciplina, o juízo, os tratamentos de Deus vêm para consertar o que está errado, mas vêm para que haja condições de levantar algo permanente. E é na hora de estar mais lá embaixo, é na hora que não tem esperança, é na hora que destruiu, na hora que a patroa veio e derrubou tudo de vez, é nessa hora que Deus começa a falar. Então você vê, nós estamos no capítulo 36, ele já está falando assim, olha, vocês estão lá embaixo, eu já estou falando sobre restauração. E no capítulo 37, que talvez seja o capítulo mais famoso de Ezequiel, ele vai falar sobre o vale de ossos secos, que é onde não tem jeito mesmo, né? Assim, se tinha alguma, até assim, para ressurreição, né? Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então, para nós já é, assim, para lá de impossível. Medicina até hoje não tem nenhuma chance de fazer uma coisa dessa. Mas tudo bem, ele estava com toda a carne, assim, o corpo dele estava intacto. E Jesus ressuscitou. Agora, você já imaginou ressuscitar ossos secos? E tem uma coisa pior do que isso, né? Quando nem osso não tem mais, né? Já desintegrou tudo, Deus vai ressuscitar. Mas eu não estou falando só sobre ressurreição do corpo. O que ele está falando é no ponto mais baixo, no ponto mais difícil, é nessa hora que vem a promessa da nova aliança. É nessa hora que Deus fala assim, bom, eu já entrei com a patrola, já demoli todas as esperanças naturais, já tirei tudo que vocês fizeram, toda a impureza que vocês colocaram nessa terra, toda a contaminação, essa maldade, esse câncer, ele precisa ser totalmente removido. Então o cativeiro fala disso. O cativeiro é o tempo de Deus em que Deus está tratando com a nossa maldade, tratando com a nossa impureza, mas Ele não está dizendo não tem esperança. Ele está dizendo, olha, assim que vocês entenderem que não tem mais esperança, eu vou encher o coração de vocês de esperança. Mesmo que essa esperança não venha rápido, mas nossa vida, Romanos 8 fala assim, nós somos salvos na esperança. Então, nós precisamos ter nossa esperança em nós mesmos, demolida, mas nós precisamos ter uma esperança forte em Deus, porque é isso que nos faz viver, né? Então, ele começa a descrever aqui como ele vai multiplicar, versículo 9, estou convosco, me voltarei para vós, ele fala que vai ter muita gente, versículo 12, farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eu queria chamar a atenção para o versículo 10 também, multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel. Uma das promessas que tem várias vezes confirmada, né, vai ficar mais claro no capítulo 37, mas tem Jeremias, ele fala muito assim, quando ele fala sobre restauração, ele fala sobre uma restauração completa. E uma restauração completa, naquele contexto lá, era porque lembra, tinha um reino dividido, 10 tribos e a tribo de Judá e Benjamim, né? 10, e falava mais sobre uma só, Judá. Então, as 10 tribos, a nação de Israel, a nação do norte, ela foi para o cativeiro mais de 100 anos antes disso, 130 anos antes de Judá. E essas 10 tribos, inclusive, assim, é uma história intrigante, porque
essas 10 tribos, elas nunca, nós não temos registro do retorno delas. E tanto é que tem um monte de teorias muito estranhas por aí, né? Que a nação da Inglaterra são as 10 tribos, que os Mormons são as 10 tribos. Qual outra que tem? Tem uma teoria, olha assim, essas outras são meio... dos Mormons é uma coisa que acho que eles pregam até hoje. Eles têm até uma casa lá na cidade deles, lá nos Estados Unidos, que eles têm genealogias. Não sei o que essas genealogias provam, né? Mas tem um monte de genealogias lá. Mas assim, tem muitas ideias que são totalmente estranhas. Mas tem uma ideia, não é forte, eu não diria que é uma ideia forte, mas tem uma ideia chamada assim dos efraimitas. Que tem seguidores, acho que se você procurar na internet você vai achar pessoas defendendo. O que é essa ideia? De que, na verdade, todas as pessoas, eu, você, né, todos nós, todas as pessoas que aceitaram Jesus, na verdade nós somos descendentes das 10 tribos. Então, é uma ideia que tenta provar que todos os salvos... É uma ideia assim, primeiro que não, assim, eles usam alguns textos bíblicos e tal, mas é uma ideia totalmente errada, porque é como se Deus só fosse salvar Israel. Deus não chamou Israel para salvar só Israel. Aliás, esse capítulo vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, a promessa de Deus para a restauração é uma promessa completa. Eu não faço ideia de como isso vai acontecer, mas ele fala em Jeremias, fala em Ezequiel 37, ele dá uma profecia muito específica de que Deus vai unir novamente as 10 tribos com as 2, vai formar uma nação só. E aqui no versículo 10 ele está dizendo isso: multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel. Deus quer toda a casa de Israel. Jesus falou sobre isso. Jesus tinha 12 apóstolos. E ele falou assim: vocês vão sentar em 12 tronos. Eu achava assim, 12 tronos, deve ter alguma coisa assim meio figurada. Não, ele falou, vocês, né, porque Pedro, naqueles momentos assim da expansão de Pedro, assim, que falava o que estava na cabeça dele, ele falou assim: Jesus, e nós? O que nós vamos ganhar? Porque ele falou assim: quem não deixar tudo para me seguir e tal. E Pedro falou assim: bom, nós estamos qualificando aí, a gente já abandonou tudo, o que a gente vai ganhar? E aí Jesus falou assim: vocês, na restauração, vocês vão sentar em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Tudo bem, eu não sei como que isso vai se cumprir, mas o que assim, de alguma maneira, isso é uma profecia. E outra vez, assim, eu já tenho muito temor, porque a igreja tem feito isso, eu já fiz isso por muito tempo, assim, fala que vai ser toda a casa de Israel, fala que Deus vai juntar de todas as nações da terra, mas não sei como isso vai acontecer. Deus não é vago, Deus não faz promessas assim que, sabe, você não tem como confirmar. É aquela coisa assim, Deus vai me abençoar, é um termo muito vago, né? Eu posso dizer, Deus vai me abençoar, e qualquer coisa que acontece está dentro dessa classificação, Deus está me abençoando. Mas quando Deus fala assim: não, Abraão, você vai ter um filho. Que seja esse filho com H. Não, eu falei, eu vou dar um filho para você e para Sara. Então as promessas de Deus, elas são muito concretas, elas são muito específicas. Então eu não sei como isso vai acontecer, não sei, mas são promessas que são repetidas várias vezes. Que o cativeiro, que nós estamos estudando esse período, o cativeiro vai acabar. E é interessante que o cativeiro que acabou 70 anos, né, nessa época, primeiro que nem da tribo de Judá, nem daquele povo dessa última, né, o cativeiro de Judá, nem todos eles voltaram. Não voltaram todos. E além disso, as outras 10 tribos que tinham ido mais de 100 anos antes também não voltaram. Então, em outras palavras, o cativeiro
Daquela época, na verdade, nunca acabou. E depois, no ano 70, foram dispersos novamente. Então, e agora nós temos um povo que voltou para Israel, mas também não são todos. Então, o que eu quero mostrar é que as promessas da nova aliança, elas são para nós. Jesus veio para trazer essa nova aliança que é no Espírito. Hoje nós não vamos conseguir ir até onde fala sobre a nova aliança aqui em Ezequiel 36. Mas a promessa da nova aliança, ela veio através de Jesus, né? Mas não veio, não é completo, não foi realizado. Tudo bem que tem coisas dentro de mim que eu sei que Deus está escrevendo as leis dele no meu coração, no seu, mas nós estamos vivendo num período em que ninguém precisa falar com ninguém, conhece ao Senhor, tudo aquilo que Jeremias falou, tudo aquilo que ele está prometendo, e além disso, ele deu essas promessas no contexto de uma restauração de Israel, num contexto de restaurar a terra, de restaurar uma liderança, de restaurar a aliança dele com Israel, mas não só com Israel. A ideia é mais ou menos a seguinte, como é que eu posso ilustrar? Por que nós, no Brasil, precisamos nos empenhar, precisamos também desejar? Primeiro porque Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, eu quero fazer parte disso, quero apoiar. Mas, por que eu me interesso na restauração da terra, das promessas, de tudo que ele está falando aqui em Ezequiel, em Jeremias? Por que eu vou, se eu entendo, se eu leio esses capítulos e entendo que nesse período da história, Deus fez uma promessa para essa nação, e ele falou assim: eu vou fazer uma nova aliança, não é revogando as anteriores, mas é fazendo com que ela se cumpra no interior. Mas essa promessa da nova aliança, ela está inserida em tudo isso aqui. Na restauração da terra, na restauração de todos os dispersos. Tudo aquilo que Deus prometeu vai ter uma liderança de acordo com o coração de Deus. Por que isso tem alguma coisa a ver comigo? Eu estou no Brasil, eu não sou judeu, eu não faço parte disso. Qual que é a importância disso para mim? A importância disso, minha gente, é que isso aqui é a chave para a restauração de toda a terra, e a chave para a volta de Jesus, e a chave para a nova aliança ser completa na minha vida. Então não é que eles são melhores, é que Deus falou assim: gente, para restaurar a energia na sua casa, precisa restaurar a central lá, né? O gerador lá, onde está gerando, eu preciso consertar lá. Então, quando tem esse plano de Deus no seu ponto original, então vai fluir a bênção de Deus para toda a terra, e eu quero fazer parte dessa bênção de Deus para toda a terra. Eu quero que o propósito dele seja completo. Então, eu vou tocar em 2 pontos aqui, só para a gente não deixar muito no ar, mas estamos terminando já, né? A primeira coisa, nós vamos falar sobre isso de uma maneira mais completa, mas vamos para o versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós. Esse aqui é um versículo difícil da gente ouvir, né? Não é por amor de vós, não é porque eu gosto de vocês, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Tem muitos outros lugares, assim, a gente sempre tem que lembrar, porque para você pegar a imagem completa, a visão certa de Deus, você tem que ler vários textos, não é um só. Aqui dá a impressão que Deus fala assim: olha, eu nem gosto muito de vocês, mas eu vou restaurar vocês por amor do meu nome. Em muitos outros lugares, principalmente Jeremias, ele tem mais... muitos que estudam Ezequiel acham que
Ezequiel, como eu falei assim, é uma parte, é um aspecto. Mas Ezequiel, ele fala muito mais da dureza, muito mais da ira, né? Assim, então, aqui, assim, olha, não é porque vocês são tão bonzinhos. Mas, gente, isso aqui é a Bíblia. É Romanos 5. Quando que Jesus veio atrás de nós? Jesus demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós, quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, assim, nós não tínhamos nada. O próprio Isaías falou assim, não havia nada de bondade em nós. Então Jesus não morreu por nós porque nós éramos justos, porque nós éramos vítimas, porque coitadinhos a gente não merecia nada. Não, nós merecíamos, né, o povo de Israel. Na verdade, o povo de Israel é uma amostra de nós, é a mesma situação nossa. Então, assim, ele está dizendo, não é porque vocês são bons, tá? Então, depois a gente explora isso um pouquinho mais, mas é só para deixar esse ponto claro. Só para tocar nesse ponto. Aí ele vai falar sobre a nova aliança, mas eu só queria falar sobre esse último ponto, assim, por que interessa para nós, né? E lembra, assim, quando nós nos convertemos a Deus, a gente aprende a desejar a bondade de Deus para a causa de Deus. Eu quero que seja algo que possa agradar a Deus pela causa dele, porque para ele é interessante isso. Eu quero agradar o coração dele. Não é assim, eu quero isso, mas se for bom para mim. Não, então assim, tem que mudar esse centro. O centro do universo não sou eu. O centro do universo é Deus. Mas, só para a gente entender, versículo 34. Não, versículo 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares devastados, a terra assolada se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dirão, esta terra desolada ficou como? Gente, isso aqui é fantástico, porque ele não está fazendo simplesmente, esta terra ficou como um jardim do Éden. Isso não é só uma comparação, isso significa que quando Deus restaurar o seu povo, vai voltar a ter um jardim do Éden na terra, e o jardim do Éden é o ponto de bênção, é o ponto onde Deus habita, é o ponto onde Deus, a partir dali Deus restaura, né? Volta ao projeto original, porque a Bíblia fala que toda a terra estava sem forma e vazia, mas Deus colocou um jardim, lá no Éden tinha um jardim, a partir do jardim do Éden, a partir de onde Deus estava, a partir de onde o rio de Deus fluía, toda a terra seria curada. E Ezequiel 47 fala sobre isso, né? Que do templo, quando Deus restaurar o seu povo, colocar a sua morada nesse lugar, então vai sair um rio que vai curar. Então nós temos desertos, e o que eu acho interessante, assim, tem desertos em muitos lugares na terra, mas tem deserto dentro de Israel. E tem um lugar, né, famoso, tem um lago famoso que é chamado Mar Morto, que é a água mais morta, mais impossível de ter vida. E Deus promete em Ezequiel 47 que o rio vai sair e vai curar essas águas, e vai ter peixes, vai ter vida. O que ele está dizendo? Assim, que quando ele voltar a restaurar tudo isso, e ele está dizendo, não é por, assim, quando ele fala, não é por amor de vocês, ele está dizendo assim, tem gente falando que Deus ama mais os judeus. Não, Deus não ama mais os judeus. Deus escolheu a nação de Israel para ser a sua base, para dali passar e abençoar todos. O seu desejo é abençoar todos. Então, ele deu para ter uma ideia, o jardim do Éden é o lugar de onde sai vida e cura e restaura toda a terra. Senhor, nós queremos nos alegrar nessa esperança, ainda que
estejamos no vale dos ossos secos, ainda que nós vejamos a igreja assim, ainda que nós vejamos o nosso país assim, ainda que nós vejamos a nação de Israel assim, ainda que nós vejamos tanta coisa sem esperança, é muito, muito fácil nós olharmos para a situação de cativeiro, para a situação de morte, para a situação de juízo, para ver o quanto que nós ainda estamos tentando com nossas próprias forças. É muito fácil a gente olhar e se desanimar. Mas, ó Deus, nós queremos ter esperança em Ti, Senhor, que à medida que o Senhor limpa, à medida que o Senhor tira essas raízes do mal, essas doenças que provocam, essas coisas que nos levam para o mal. Ó Deus, à medida que o Senhor vai tratando conosco, o Senhor vai restabelecendo as bases, o Senhor vai restabelecendo, ó Deus, a maneira que o Senhor quer fazer para que uma nova aliança venha de fato em profundidade e que restaure toda a terra, Senhor. E nós queremos confessar, Senhor, a nossa confiança em Ti, que o Senhor possa realmente nos renovar diariamente para que a nossa esperança esteja em Ti e não em nós mesmos ou em qualquer tipo de fonte humana. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.